Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto, falando aí um pouco sobre globalização. Hoje a aulinha marota aí pra gente entender o que é essa tal de globalização. Lembrando que na aula passada nós estávamos falando aí sobre capitalismo, aulazinha top, quem perdeu, volta aí. Já pega lá a nossa playlist para poder ficar tudo certo, ficar tudo bem, beleza? Galera, hoje globalização, nós vamos estar falando aí o porquê dessa globalização, ela tá do jeito que tá atualmente, né? E por que globalização ela vai ser algo vinculado ao capitalismo em si. Sim, ela é vinculada ao capitalismo. Eu quero que vocês entendam que dentro do processo de evolução do capitalismo, né, dentro da transformação desse capitalismo que nós falamos na nossa aula passada, vai ter aí a questão da globalização que vai fazer com que o capitalismo em si ele possa ser consolidado, ele possa se sustentar cada vez mais, tá? Mas para isso a gente precisa entender o que é também esse processo de globalização para o Enem, tá? Por quê? Porque quando eu falo de globalização no Enem, eu não estou falando daquela globalização velada, aquela globalização romantizada, né? Eu estou falando para vocês daquela globalização que tem um teor mais crítico. É isso mesmo, um teor que vai questionar algumas situações dentro das perspectivas das atividades que vocês vão estar resolvendo, dentro dos simulados, dentro da própria prova do Enem, que vai trazer questionamentos, né, do porquê dessa globalização ela acontecer durante todo esse período e ela estar fixada na sociedade atualmente, beleza? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando a gente fala de globalização, a globalização ela vai ser de extrema importância para a gente, sim, porque nós vivemos o sistema capitalista, né? Nós vivemos a globalização em si. E atualmente a globalização ela está numa fase científica, uma fase informacional. Isso mesmo, a fase aí do ápice, né, da globalização que nós vivemos. Beleza? Mas vamos deixar de conversa, vamos partir para o nosso slide, porque é nele que vai ter todas as informações que você vai precisar, que são necessárias para a sua aprovação. Beleza? Galera, pega aquele papel, pega aquela caneta, pega, pessoal, aquele saco de pão, se você tiver aí, beleza? Mas anota para poder fixar esse conteúdo. Fechou? Vamos deixar de conversa, vamos partir aqui para o nosso slide. Globalização. Então nós vamos estar falando, nessa aulinha de número 6, de globalização. Eu sou o professor Edno Rondinelli e eu estou presente aqui também no Instagram. Fechou? Galera, sem muita conversa, vamos partir aqui para o nosso slidezinho para que seja tudo ok. Eu apanho para essa caneta, meu pai. Fechou? Beleza, então. Galera, coloca aí no caderninho de vocês, já logo de cara, globalização. Fechou? E aí, quando eu falo dessa globalização, eu quero que vocês pensem na perspectiva do Enem, que eu estou falando de algo desigual. Da desigualdade. Exatamente, desigualdade. Vou explicar para vocês o porquê daqui a pouquinho, beleza? E aí, eu trago para vocês a perspectiva da definição. Coloca aí, definição. Onde nessa definição, pessoal, vocês vão ter também o contexto. Vamos colocar aqui, definição e contexto. Fechou? Definição e contexto. Nós estamos vivendo, então, vou colocar aqui de outra coisinha para vocês não deixarem passar aí. Quando eu falo definição e contexto, eu quero que vocês entendam que nós estamos passando na atualidade do que eu acabei de falar para vocês? Do capitalismo.
Onde dentro dessa perspectiva da atualidade do capitalismo, pessoal, quero que vocês coloquem aí também, coloca no papel, coloca para não perder. Nós estamos falando da terceira revolução. Revolução. O quê? Industrial. Industrial. Aonde já se fala, e aí isso aqui que vai ser apenas uma observação, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam que hoje nós estamos falando, teóricos, né, falam por aí, que nós estamos vivendo já a quarta revolução industrial. Quando? Hoje. Fechou? Quando eu falo em globalização, eu estou falando especificamente isso aqui. Volta aqui pra mim, vamos lá. Olha só. Volta aí, volta aí. Tá aqui? Tô aqui. Olha eu aí de novo. Pessoal, quando eu falo de globalização, eu estou falando sim dessa perspectiva de desigualdade. Porque a globalização, apesar de ser algo muito grandioso, ela não atinge todo mundo, né? Tem pessoas que dentro desse processo de globalização não vão ser atingidas da mesma forma que quem tem o poder, que tem a detenção do poder, vai ser atingido, tá? Então, fiquem espertos nisso, porque quando cai lá na sua questãozinha, pode haver uma pega, pode haver aí uma coisinha que vai estar te atrapalhando. Então, pensa que o Enem, ele vai estar te cobrando a perspectiva de quê? Da crítica, tá? E quando ele fala dessa perspectiva crítica, ele vai querer saber o quê? Da atualidade. E da atualidade de quê, professor? Da atualidade do capitalismo em si, tá? Você tem que entender o processo capitalista, você tem que entender o que é o capitalismo para poder você entender o que é essa globalização. Por quê? Porque a gente tem que entender que dentro desse processo do capitalismo, houveram períodos de revolução que vai ser de extrema importância, né, como a Revolução Industrial que eu coloquei para vocês aí, que vai trazer essa transformação do espaço geográfico. Lembra que lá nas nossas primeiras aulas eu falei para vocês que a geografia, ela estuda o quê? Ela estuda o espaço geográfico em si. Ela estuda o todo, tá? Mas quando eu falo de Revolução Industrial, eu não estou falando do contexto histórico propriamente dito, da história das revoluções, tá? Eu estou falando do processo de modificação desse espaço geográfico ao qual eu e você estamos inseridos. Eu quero que você entenda que hoje nós estamos falando de quê? Dessa quarta revolução industrial, sim. Por quê? Porque é uma revolução onde a informação ela vem a todo instante. Ela tá aqui, ó, buzinando no seu ouvido. Ela tá, tipo, fazendo com que você consuma cada vez mais coisas que o capitalismo vem te colocando a todo instante para que você possa ser uma pessoa o quê? Posturada, uma pessoa evoluída, beleza? E aí, vamos deixar de conversa? Vamos voltar lá para o nosso slide? Vamos voltar para o nosso slide? Olha só, volta aí para o slide e eu quero que você pense o seguinte. Volta para o slide. Pronto, voltou para o slide. Eu quero que você pense que essa globalização, ela tem a questão de quê? Ela tem a questão, pessoal, dos fluxos. Então eu vou colocar aqui para vocês a questão dos fluxos. Sendo que esses fluxos, pessoal, vocês vão colocar aí assim, ó, material e imaterial. Imaterial. Por quê? Porque eu estou falando de algo que atinge o todo. Quando a gente fala da geografia, eu falo da perspectiva do todo, eu falo do que vai ser material e o que vai ser imaterial. Dentro dessa perspectiva, nós temos que ter a consciência que a globalização, ela vai te trazer isso aqui, ó. Ela vai acontecer. Quando que ela vai acontecer, pessoal? Na segunda metade
De que, professor? Lá vem o professor falar de história. Sim, tem que falar de história porque a história ela está presente em tudo, principalmente aqui na perspectiva da geografia, porque eu estou falando de algo que aconteceu enquanto processo, né? E se aconteceu enquanto processo, tem que ser estudado, beleza? Então, vai acontecer aqui na segunda metade do século XX. E eu trago para vocês mais precisamente o que? A década de 70. Ou melhor dizendo, os anos 70. Beleza? Eu quero que vocês coloquem aí também a perspectiva da mudança. Mudança de quê? Na forma de produção. Exatamente, na forma de produção. Lembre-se que dentro do processo capitalista, a produção ela passa pela manufatura, ela passa pela máquina, ela passa pela primeira revolução industrial, a segunda e chega no que a gente tem hoje, tá? Que é a revolução aí que traz a tal da globalização que fala de desigualdade. Fechou? Com isso, eu quero que vocês coloquem aí também no papel de vocês que vai ser a perspectiva de que ela vai sair de um modelo. Se eu estou falando dessa formação na produção, eu estou falando que ela sai de onde? Do modelo fordista. Ela sai daquele modelo fordista. Ela deixa de acumular produto, tá? Ela vai para onde? Para cá. Coloca aí. Surge em qual perspectiva? No toyotismo. Não se trabalha mais com estoque, agora se trabalha com o que vai ser preciso, tá bom? Vamos voltar aqui para mim? Volta aqui para mim, beleza? Beleza. Vamos voltar aqui para mim, olha só. Quando eu falo para vocês que eu estou saindo de uma forma de produção, eu estou falando que eu estou evoluindo, que eu estou num processo de crescimento muito bacana, tá? E que esse processo de crescimento vai ser favorável para mim. Só que, quando eu falo desse processo de crescimento, eu não estou falando num processo de crescimento meu em específico. Eu estou falando num processo de crescimento das nações. Eu estou falando do processo de crescimento dos povos, né? Aquilo que vai ser integrado. Vocês vão perceber que lá na nossa próxima aula, spoilerzinho para vocês, spoiler, tá? Na nossa próxima aula a gente vai estar falando de bloco econômico. E quando a gente fala de bloco econômico é justamente isso, né? A gente vê que as nações em si elas vão estar se transformando por conta dessa globalização que vai estar acontecendo. Então vai haver um certo protecionismo ali na perspectiva econômica, vai ter uma série de acordos com a perspectiva política. Tudo isso vai ser interessante para que a gente possa entender essa globalização atual, porque é dentro desses acordos que eu acabei de falar para vocês que vai acontecer a perspectiva do todo, tá? E esse todo vai começar a atingir aí aos poucos a população em si, tá? Quando eu falo dessa perspectiva que sai do modelo fordista e entra aí no modelo do toyotismo, nós mudamos esse processo de produção mais uma vez. Antigamente a gente trabalhava como? Nós trabalhávamos, a gente, né? Eu falo como se a gente estivesse lá no passado, mas sim, a gente de certa forma participa desse passado, né? Então, a gente está trabalhando aí com a perspectiva da transformação do processo de produção, que lá antigamente a gente trabalhava com a manufatura, né? Era tudo manual, era tudo aos poucos, né? E aí foi introduzido a máquina, onde o homem ele manipulava a máquina e tal. Porém, o que aconteceu? A gente percebe que já vai ter um novo processo, vai ter uma nova evolução. E dentro dessa nova evolução, o que vem? A indústria. A indústria agora, por si só, ela começa a inserir mais máquinas que vão fazer o serviço pelo homem. A gente vai começar a perceber que o homem em si, ele vai ser meio que descartado
impactado em alguns processos dentro desse processo de produção de materiais, né? A gente percebe que a perspectiva do trabalho em si, ela começa a se modificar, e aí a gente começa a perceber que essa globalização chegando, por meio das revoluções industriais, ela vai afastando aquele que não está capacitado. Exatamente. Para que você possa viver esse processo de globalização, você tem que se capacitar. Porque senão você é excluído, né? E isso o Enem vai te cobrar. O Enem, ele vai fazer com que você pense, ele vai falar assim, cara, e aí? Você está preparado? Está preparado? Né? Ele vai te fazer essa pergunta, beleza? Então, presta atenção que eu vou colocar mais informações aí que vai ser de extrema importância dentro dessa perspectiva do que é a globalização. Vamos lá, produção, muda aí, vamos lá, produção. Mudou aí, vamos lá. Vamos trabalhar com essa perspectiva aqui, com a questão das características. Deixa eu mudar aqui, botar uma nova folha aqui para vocês. Vamos botar uma nova folha? Cadê a folha? Eita, pronto, nova folhinha. Nós vamos ter as características dessa globalização. Então coloca aí. Características. E que características são essas, pessoal? Nós vamos ter divisão da produtividade. Nós vamos ter também vários países fazendo parte de quê? Do processo de produção. Vou já explicar isso para vocês. Vocês vão entender. Calma aí, não se desespera não. Não se desespera. Coloca no papel com calma que o professor vai te iluminar. O professor, ele vai te falar o porquê de um determinado produto. E qual é o objetivo disso aí? Vamos colocar aqui? Vamos colocar os objetivos? Vou colocar aqui uma observação. Com qual objetivo, né? Objetivo. Produção, tô pegando a manha, hein, produção? Tô pegando a manha dessa canetinha, viu? O professor chegou aqui falando de globalização, não sabia nem mexer na caneta, mas é isso aí. Vamos lá. Galera, quando eu falo desses objetivos aqui, eu tenho que colocar para vocês uma perspectiva para vocês. Mão de obra. Mão de obra. O quê? Olha só. Mais barato. É óbvio. Eu tenho que falar para vocês que nós vamos ter o quê? Recursos naturais. E eu tenho que falar para vocês dessa perspectiva aqui. Flexibilidade de leis. Não é toda lei que vai atender essa globalização não, viu, galera? Vocês vão entender, hein? Vocês vão entender. Calma aí. E nós vamos ter a questão dos incentivos. Incentivos. O quê? Fiscais. É óbvio que vai ter incentivo fiscal. Tu acha? Tu acha? Vocês vão entender. Olha só. Porque quando eu falo de incentivo fiscal, nós vamos falar disso aqui, ó. Do benefício. Para
quem? Quem vai sair ganhando? Grandes empresas. Quando eu falo de leis aqui, pessoal, é importante até você colocar aí também. Vou colocar com a outra cor para vocês, só para vocês não perderem isso aqui. Quando eu falo de flexibilidade de leis, eu estou falando de trabalho e eu estou falando também de meio ambiente. O meio ambiente porque vai estar ligado ao setor primário, tá? Perspectiva do que vem primeiro, ambiental. Beleza? Deixa eu ver. A princípio, vamos voltar aqui para mim. Vamos voltar aqui que agora o professor vai trazer uma nova perspectiva. Cheguei. Olha eu aqui. Galera, características, tá? Características. Eu estou falando para vocês aí, divisão da produtividade. Não é todo mundo que vai fazer uma única coisa, entendeu? Várias empresas dentro desse processo de produção, quando eu falo de globalização, vão sair ganhando. E aí, quando eu falo de globalização, eu falo daquela perspectiva de que um continente vai estar com um determinado produto, outro continente vai estar com outro determinado produto, para o quê? Para o resultado final. Vou dar um exemplo aí para vocês. Como que é feito um avião? Um avião ele é feito com as peças produzidas em um único país, correto? Errado. Tem gente que vai ser responsável, tem gente, né? Tem empresa que vai ser responsável por fabricar a turbina do avião. Tem empresa que vai ser responsável por fabricar os bancos, né? E tudo isso vai ser feito no processo dividido. Cada país vai ser responsável por um processo de produção, tá? Quando eu falo, vamos falar da perspectiva do carro. O que eu preciso para montar o carro? Roda, eixo, lataria e uma série de outras coisinhas pequenas que precisam de quê? Da mãos de pessoas delicadas, entendeu? Então, não é todo canto que vai ter essa habilidade, não é toda empresa que vai ter essa habilidade. Então, cada empresa vai ficar responsável por um setor dentro desse processo de produção do quê? Do carro. É a mesma coisa do avião. Quando eu falo para vocês aí da perspectiva de vários países fazendo parte do processo de produção de um determinado produto, é exatamente isso. E aí eu quero que vocês entendam que tem um objetivo nisso, tá? Tem um objetivo, por quê? Porque eu falo da mão de obra mais barata. Vai haver uma pesquisa de mercado onde esse determinado produto, para dar origem ao produto final, ele vai ser pesquisado de modo que a mão de obra seja mais tranquila para a empresa, que a empresa não tenha que gastar com isso, que ela não tenha que investir muito, entendeu? Então vai ter mão de obra mais barata para que possa fazer esse determinado produto. Eu falo de recursos naturais, não é todo país que tem recurso suficiente para fazer determinados produtos, né? O produto final. Então, eu vou à procura de um país que possa me oferecer uma mão de obra mais barata para que eu possa, através desses recursos que ela me oferece, contratar essa devida empresa, tá? Então, dentro desse processo de globalização, vai haver essa pesquisa de mercado, né? Essa pesquisa de empresas para que essas empresas elas possam trabalhar no produto final lá na frente. Eu quero que vocês entendam que vai ter que ter flexibilidade de leis. Por quê? Não é todo país que vai trabalhar na perspectiva de garantir um bom trabalho para quem está lá no processo de produção. Não é todo país que vai oferecer a perspectiva ambiental, né? Então vai ter que ter uma flexibilidade naquilo que vem da matéria-prima, né? Então vai ter que ter, pessoal, incentivo fiscal. É óbvio que vai ter incentivo fiscal. Por quê? Porque não é toda empresa que vai estar ganhando com isso. Então vai haver aquela concorrência no mercado, né? Vai se trabalhar o benefício para as grandes empresas, sim, tá? Porque essas empresas, dentro do processo de globalização, vão sim querer sair ganhando, beleza?
Com isso, galera, vamos voltar para o nosso slide que eu vou colocar mais informações aí para vocês. Volta aqui para o nosso slide. Olha só, quando eu falo dessa perspectiva desses objetivos que eu falei para vocês, nós vamos ter aí a série de consequências, tá? Vamos mudar para um novo slide? Eu acho que dá aqui... Não, dá aqui no nosso slide. Vamos colocar aqui consequências. Consequências. Quando eu falo dessas consequências, pessoal, eu quero que vocês entendam que quem vai sair ganhando, e aí vai ter, né, a flexibilidade dessas empresas, que são o quê? Das multinacionais. Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui para vocês. Quem vai ser o grande beneficiado? As multinacionais. Por quê? Porque essas multinacionais vai trazer a perspectiva de filiais. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês vão entender agora. O que o governo JK ele vai fazer no seu governo? O JK ele vai ter aquela visão da indústria automobilística, né? Então ele faz com que essas empresas multinacionais ela possa voltar os olhos para onde? Para o Brasil na época, tá? Então o JK com os automóveis, exemplozinho para vocês. Beleza? Nós vamos ter a perspectiva aqui, ó, de melhor fluxo. Tanto de material quanto da perspectiva imaterial, beleza? Fluxo dos transportes. Aqui nós vamos falar dos transportes. Tanto aéreo como principalmente, lembrando que grande parte dos produtos eles são escoados, são importados e exportados pela perspectiva marítima, tá? Quando a gente for falar de transportes, vou falar sobre a questão marítima para vocês. E nós vamos estar falando disso aqui, ó, melhor comunicação. Que aí, no caso, eu quero que vocês entendam, quando eu falo de melhor comunicação, nós vamos estar falando disso aqui, ó. Internet. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui então. Vamos voltar para o professor. Oh, cheguei aqui de novo. Galera, consequências dessa globalização. Tudo isso que eu coloquei para vocês aí e mais um pouco. É óbvio que aqui então as principais consequências. Quando eu falo de multinacionais, eu estou falando de grandes empresas, né, trazendo a perspectiva, é óbvio, de filiais para esses países, para que elas possam se desenvolver cada vez mais, tá? É dentro dessa perspectiva das filiais que essas grandes empresas elas vão começar a evoluir, a crescer cada vez mais em determinados países, porque elas trazem a perspectiva de filiais para
a perspectiva dos países que elas querem trabalhar, que elas querem explorar propriamente dito, tá? Melhor fluxo do transporte, pessoal. Quando eu falo da perspectiva do fluxo de transporte dentro do processo de globalização, eu estou falando para vocês do escoamento desse produto, tanto do produto final quanto dentro do processo de produção, tá? A perspectiva de matéria-prima, onde empresas vão pegar uma matéria-prima de um determinado país, vão levar para um outro país para que esse país possa trabalhar no produto final. Ou na perspectiva de trabalhar naquele próprio país da matéria-prima, beleza? Na perspectiva também de melhor comunicação. Quando eu falo dessa melhor comunicação, eu falo da internet, por quê? Porque é por meio da internet que as informações vão estar chegando na casa de cada um, né? Eu falo para vocês que há primeiro uma venda deste produto antes mesmo que esse produto ele esteja finalizado. Porque propaganda é a alma do negócio, né? Se eu quero, por exemplo, vender essa caneta aqui, eu vou fazer de tudo para que essa caneta possa ter uma procura. Então, por meio da internet, eu vou divulgar essa caneta, eu vou fazer com que ela chegue na sua casa antes mesmo que ela seja comprada por cada um de vocês, tá? Então, eu vou possibilitar, dentro desse processo da melhor comunicação que vai ser adotada, o quê? A compra dessa caneta. Para que lá na frente eu possa ter a garantia do que o que eu anunciei, ele vai ser realmente aí consolidado, né? Ele vai ser comprado por cada pessoa que adquiriu esse produto na internet, beleza? Com isso, eu quero falar para vocês o seguinte, e no final? O que vem no final nessa perspectiva de globalização? Vou colocar aí no papel para vocês. Volta lá para o nosso slidezinho. Galera, voltando aí para o nosso slide, vamos colocar aqui uma nova página. Opa, aqui não, ó, o spoiler, professor. Volta aí, volta aí. Não tem? Tem sim, calma aí. Eu vou tirar essa perspectiva das consequências e vou colocar para vocês aqui. Vou colocar para vocês aqui. No final, o que a gente vai ter? Não apaga do teu caderno, pelo amor de Deus. É só para você ter aí mais ou menos a noção do que vai ser no final nesse processo de globalização, para que você possa entender dentro da perspectiva do Enem, dentro da perspectiva dos vestibulares, como que vai ser isso aí tratado pela banca, beleza? No final, nós vamos ter isso aqui, ó. Vou colocar. No final, nós vamos ter e nós vamos ter duas coisinhas de suma importância dentro desse processo. Principalmente esses dois aí. Nós vamos ter também isso aqui, ó. De quem? Por incrível que pareça. E nós vamos ter o objetivo final, quando a gente fala de produto, na globalização. Isso aqui, ó. Consumo. Cada vez maior. Quando eu falo de desigualdade, vou até colocar aqui diferente para você, é porque nem todos
E quando eu falo de desemprego, é porque eu falo disso aqui, ó. Falei no início da aula para vocês. Beleza? É isso aqui. Vamos voltar aqui para mim? Volta aqui para mim, galera. Volta aqui. Beleza? Olha só. No final, o que a gente vai ter na globalização para que a gente possa entender de modo crítico, tá? Foge daquele negócio de romantizar a globalização, que vai ser bom, que vai ser interessante para todo mundo, porque não é. Quando eu falo de globalização, você tem que ter em mente o quê? Que a globalização, ela é bom para uns e não é bom para outros, tá? Ela não chega da mesma forma para todos, beleza? Desigualdade por quê? Porque nem todos são os beneficiados com essa globalização. Desemprego. Por que eu falo de desemprego para vocês aqui? Porque há essa pressão na qualificação, principalmente atualmente. Se você não está capacitado para manusear uma determinada máquina, ou então para desenvolver um certo programa, alguma coisa dentro da área que você está, isso aí, eita, quebraram o prato ali, meu Deus do céu. Mas tá bom, volta aqui, não distrai não, volta aqui. Galera, quando eu falo desse desemprego, é por falta dessa qualificação. Você tem que estar se capacitando a todo instante, você tem que estar fazendo com que a globalização, ela possa ser ali o seu cabide. Exatamente, a globalização acaba sendo um cabide, ela acaba sendo uma muleta para que você possa utilizar a todo instante, tá bom? E aí eu falo dessa perspectiva de poder ilimitado do Estado, exatamente do Estado. Por quê? Porque quando eu falo desse poder ilimitado, desse poder limitado, na verdade, eu falo da perspectiva de que as empresas em si, principalmente as multinacionais, elas vão ditar para o Estado, para o país que elas querem estar ali inseridos, elas vão ditar o como que elas querem trabalhar nesse país, tá? Não vai ser de qualquer jeito. Então, lembra que eu falei para vocês da perspectiva da facilidade das leis, da facilidade ali do trabalho, né? Então, vai haver essa perspectiva. Volta um pouquinho aí nessa questão da flexibilidade que eu falei para vocês. Quando eu falo de trabalho e quando eu falo de meio ambiente, tá? Porque os dois são correlatos, os dois trabalham ali pareados, tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente de que o Estado em si, ele vai ser sim impedido em alguns momentos de trabalhar como ele quer trabalhar, ou seja, como ele gostaria de trabalhar, ganhando, né? Às vezes as empresas vão sair à frente desse Estado em si, mas querendo ou não, o Estado ainda sai tirando a sua vantagenzinha ali, que é ganhando alguma coisa com as multinacionais, tá? Com isso, o consumo cada vez maior. A grande perspectiva do processo de globalização no final é fazer com que as pessoas possam consumir. É óbvio, não vai chegar da mesma forma para todo mundo, mas o objetivo final é fazer com que todos possam consumir e que possa, nesse processo de evolução do capitalismo, da globalização, do fechamento de blocos econômicos entre países, né? Tudo isso vai possibilitar o quê? O resultado final, que é esse consumo cada vez maior. Principalmente aonde? Principalmente nos dias atuais, que é quando a gente está passando por um processo onde a informação está chegando a todo instante, ela está ali batendo a sua porta. E se você não está nem qualificado para o trabalho, ou você não está se qualificando para receber esse produto, você fica para trás, tá? Então, galera, eu quero que vocês entendam que a globalização, ela bate a sua porta a todo instante e você tem que estar preparado para isso, beleza? Mas chega de falar, chega de enrolar, que agora nós vamos praticar, né? Nós vamos resolver a atividade e entender de forma mais ali ativa essa perspectiva, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slidezinho. Volta para o nosso slide.
porque eu vou resolver questões com vocês. Beleza? Hora de praticar. Enem. Enem. Sozinho vai descobrindo o caminho. O rádio fez assim com o seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia. E agora chegando na infovia. Quando eu falo infovia, lembre-se que eu estou falando para vocês da perspectiva da informação. Quando eu falo de informação, eu estou falando da perspectiva de quê, galera? Eu estou falando da quarta revolução industrial, tá? Quarta revolução industrial, para a alegria de todo o interior. O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo de letra A, evolução da tecnologia, da informação, expansão das empresas transnacionais. Letra C, ampliação dos protecionismos alfandegários. D, expansão das áreas urbanas do interior. E letra E, evolução dos fluxos populacionais. Galera, qual seria, na sua opinião, coloca aí pra gente no chat, coloca aí embaixo, qual seria a perspectiva mais correta? Letra A, letra B, letra C, D ou E? Tempo valendo! Beleza? Então, a melhor alternativa que se encaixa em toda essa explicação é o que, pessoal? Seria a letra A. Quem colocou aí letra A, acertou, miséria. Opa, acertou, né, galera? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é isso? Por quê? Tá aí, letra A, a alternativa correta. Porque quando eu falo desse processo, eu falo do crescimento do processo de globalização, que vai estar ligado ao período que? Técnico, científico, informacional. Lembre-se que eu estou falando da infovia, beleza? Infovia, que vem aí depois de rodovia, hidrovia, ferrovia e agora a quarta revolução industrial, te trazendo a informação a todo instante. Fechou? Vamos passar aqui para o nosso próxima atividade. Enem 2015, no final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação. Olha a informação aí de novo para vocês. Vai cair informação a todo instante, galera. Fica ligado, porque sempre quando você falar de informação, que ele te trazer essa informação, ele vai estar falando dessa quarta revolução industrial que estamos vivendo, tá? Que passaram a exercer um papel de um elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Quando eu falo de planetário, eu estou falando de algo global. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa, tá? Nosso querido Milton Santos aí, por uma outra globalização. Lembrando que Milton Santos, ele é o nosso principal estudioso da geografia, que vai te trazer uma geografia um pouco mais crítica, tá? Então, falou de Milton Santos, falou de globalização, falou de geografia em si, lembre-se desse carinha aí. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em letra A, eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Letra B, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento da associação sindicais. Letra C, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Opa, calma aí, cocada, calma aí, que
Gente, já vai pensando, já vai colocando aí no nosso chat qual seria a melhor alternativa que você marcaria na sua provinha do Enem. Coloca aí. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Galera, eu estou falando de revolução. Eu estou falando de processo. Eu estou falando de algo que está crescendo. Eu tenho que trazer para vocês aqui algo que está reduzindo. Calma aí, né? Calma aí, né? Veja aí. E letra E. Automatização dos processos fábricos e o aumento dos níveis de desemprego. Galera, pensa comigo. Eu tenho eliminação das vantagens locacionais? Claro que não, pelo contrário. Aqui vai aumentar. Nós vamos ampliar essas vantagens. Ou seja, isso aqui seria ao contrário. Dentro de globalização, isso aqui é ao contrário. Eu vou ampliar as vantagens locacionais, tá? Limitação dos fluxos logísticos, fortalecimento da associação sindical. Galera, eu vou diminuir fluxo logístico? Pelo contrário. Eu vou aumentar cada vez mais a minha logística para que eu possa fazer o quê? Botar esse produto para circular o quanto antes, beleza? Diminuição dos investimentos industriais. Galera, eu vou diminuir o investimento industrial? Óbvio que não, galera. Eu vou investir na perspectiva industrial. Eu quero que essa indústria ela possa me dar retorno. Mas para que ela possa me dar retorno, eu vou investir nela, tá? Então, pensa direitinho aí na questão. Se você colocou letra C, ainda dá tempo de trocar. Troca aí. Essa é a hora. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada de trabalho. Galera, você acha que eu vou reduzir jornada de trabalho quando eu falo de perspectiva industrial? Claro que não, né, galera? Pelo contrário, quanto mais gente trabalhando ali, com mais tempo dentro da fábrica, melhor. Por quê? Porque a produção vai estar acontecendo a todo instante, tá? A produção ela vai estar crescendo. E quando eu falo de automatização dos processos fábricos e aumento dos níveis de desemprego, aí sim, porque isso aqui entra na perspectiva de quê? Das consequências. Das consequências que eu falei para vocês, tá bom? Então, corretamente seria aí a letra E. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é a letra E? Letra E, acertamos aí com o nosso gabarito, beleza? Presta atenção que quando eu falo de automatização do processo fábrico e o aumento do nível de desemprego, isso aqui são consequências de quê? De globalização. Fechou? Galera, vamos voltar aqui para que a gente possa finalizar. Volta aqui pro... Opa, cheguei, olha eu aqui de novo. Chegamos e é isso, tá? Galera, globalização, ela bate a sua porta. Se você não está preparado para estar dentro desse processo, você vai ficar de fora, tá? Então, cuidado. Muito obrigado por mais essa aula. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!